Fala pessoal, tudo bem? Em mais um capítulo dessa vida moderna aonde os apartamentos estão ficando cada vez menores nas grandes cidades, pequenos apartamentos, né? E não temos muitos espaços para grandes coisas, além daquela rotina corrida de que nós precisamos do café e tomando café enquanto andamos até o metrô para chegar no trabalho depois de 2 horas e meia de trânsito para ganhar um salário mínimo que não paga nem aluguel. Essa vida que todo mundo já passou por ela em algum momento da vida, ou está passando, ou passará, pode ter certeza, passará. Precisamos de uma cafeteira. Tudo é toda essa introdução. Precisamos de uma cafeteira que nos atenda para isso. E esta é mais uma cafeteira individual, no caso da Black & Decker. Bem identidade visual da Black & Decker, né? Aquela coisa assim, essas cores poderiam caber tanto numa cafeteira quanto numa parafusadeira, né? E essa cafeteira aqui, ela é tudo menos complexa. Ela só faz uma coisa. E temos alguns concorrentes que a gente vai citar também. Mas ela faz bem, né? Para você que quer um café prontinho, fecha e vai beber. Então vamos lá. Black & Decker CM01, logo depois da vinheta, que é depois do tururu. Aliás, vocês, público, chegaram em uma conclusão, se vocês querem, com a vinheta do Canaltech ou sem a vinheta do Canaltech, porque eu fui olhar os comentários. E vocês, tem um momento, eu juro para vocês, estava exatamente 50-50. Precisamos de uma conclusão, porque fazemos as coisas baseadas no público, né? Então, por favor, muito bem, o que acontece? Vocês estão vendo essa parte aqui? Isso aqui é uma peça que vem para você, que mora sozinho, em um lugar pequeno, 16 metros quadrados, 20 metros quadrados, se você tiver muito dinheiro. E quer receber visita. Aí você coloca 2 xícaras aqui e a única diferença é que você vai ter que comprar xícara. Então, por enquanto, não falaremos sobre isso, porque não temos a xícara. Plasticaço, vejam o barulho. Plástico. Né? Mas quando você for receber visitas e tiver comprado xícara, você pode fazer café para vocês dois. Cafeteira. É o modelo individual com aquele filtro pequeniníssimo e diferentemente de um outro modelo que a gente testou aqui, o filtro e o espaço dele aqui são perfeitinhos, não parece um filtro que é muito pequenininho e que não cabe direito, sabe? Tá tudo aqui bem medido, bem calculado aqui. E me parece, até pelo tamanho da coisa aqui e a estrutura interna, isso aqui é muito fácil de lavar, certo? Filtro permanente, não vai precisar comprar aquele papel mesmo, porque eu acho que não existe um filtro de papel para isso aqui, porque afinal você mora em 16 metros quadrados, né? Uma cafeteira individual é exatamente uma cafeteira normal, só que com tudo menor, reservatório de água menor e um filtro menor. Mas o mecanismo é exatamente o mesmo na cafeteira convencional, que a água vai esquentando aqui, vem o reservatório, desce aqui, vai jogando, vai jateando aqui para o café que fica aqui, né? Então vamos fazer café. Nossa régua, eu quero isso aqui na minha casa. Fazer o cafezinho. E para falar de capacidade, temos 400 ml de capacidade, que é exatamente esse copo aqui, com 600 watts de potência. Então tem uma correlação ali onde ele faz pouco café muito rápido, né? E o grande trunfo, porque isso aqui, eu acho que no custo de produção é a mesma coisa da outra cafeteira. Isso aqui deve ser uns 9% do custo de produção, enquanto todo o resto tá nessa parte de inox aqui. O copo de inox, que lembra muito aqueles copos Stanley meu, né? É um copo aqui que ele foi feito para aguentar o café muito quente, né? Durante muito tempo. Temos aqui uma borrachinha que ajuda, que ela sai, né? Para ajudar você a lavar. E aqui você coloca, depois que terminou o café, fecha com cuidado, você vai colocar na sua mochila. Os seus livros da faculdade são caros, então você tem que fechar isso aqui do jeito certo. E aí você toma sempre que precisar, certo? Agora vamos fazer o nosso querido café. Vai aparecer uma imagem para vocês do que é um 3T de estúdio, né? De setores de gravação. É isso que eu uso para colocar as coisas aqui, porque ninguém projetou que nós teríamos que colocar coisa aqui embaixo. Café, temos agora um pote de café. Porque a gente teve uma discussão aqui quase problemática de que o pote que a gente estava usando de café era de plástico. Era um plástico que não era exatamente muito cenográfico, né? E o pessoal discutiu muito aqui, teve choradeira, teve quebradeira e tal. E nós decidimos, depois de uma certa pressão de uma certa pessoa ali, a usar esse copo aqui que é mais bonito. E de fato, uma das coisas que a gente vai ficando velho, a gente gosta, né? Isso aqui, essa parte que veda, ó, você sente que o seu café fica mais seguro, né? Então, tirando pela parte da violência, o argumento dele está certo. Agora vamos aqui, fechar. Só tem o botão porque ela só faz uma coisa, certo? Lembrando que ela, na verdade, é mais simples do que uma cafeteira convencional. Por quê? Ela não tem aqui o manter aquecido, sabe? Da mesma forma que chamemos de defeito, é mais uma característica, porque senão ficaria mais complicado, o projeto ficaria mais caro. Ela não tem um sistema de corta-pingo. Em uma cafeteira corta-pingo, certo? Porque você vai lá, você tira, você fica... Ou então você tira, sai aquela gotinha que cai na mesa, você esquece, ela vai ali, depois tem que raspar. Mas ela não tem um sistema de corta-picos. Tudo isso para dizer que não tem um sistema de corta-picos. E vejam que o mecanismo dela, se tivesse com 2 xicrinhas penduradas ali, funcionaria muito bem. É quase como se fosse um expresso de café coado. Não sei se está certo isso que eu falei. Com as 2 saidinhas, porque toda cafeteira expresso tem uma saída dupla, né? E ó, só para vocês, o som ACMR. Ó.
Ela é bem rápida, hein? Agora, qual que é o problema dela por não ter sistema de corta-pingo? O primeiro é que pinga, né? O segundo é que você, de fato, tem que aprender a esperar. Isso aqui é da primeira geração de cafeteiras, porque eu acho que em algum momento as pessoas vão perceber e falar assim, pé. Porque, por exemplo, se eu precisasse trabalhar agora, né? Aí eu vou lá, tiro ela continua pingando. Aí você vai lá, tudo bem, né? Não vai... Eu acho que não. Não vai transbordar. Por favor, não transborda. Aí você coloca aqui e vai trabalhar. Mas o problema é que, assim, isso aqui demora alguns minutos. E se você... Então, tudo bem, eu vou deixar o café fazendo enquanto eu tomo banho, escovo o dente e arrumo as coisas. E eu vou deixar passando. O problema é que você vai fechar um café numa garrafa térmica que já vai estar gelado. Então, assim, tem que ter um equilíbrio nessas coisas. Eu acho que falta uma segunda geração de pensarem sobre isso, né? Não se preocupe, não vazará. Pequeno comentário, essa CM1 aqui... é a primeira geração, né, de uma nova linha da Black & Decker chamada Freestyle, que eu imagino que é uma linha que seria criada para casas muito pequenas, né, appliances, né, itens de linha branca, muito pequeno para funções individuais ali que não ocupem muito espaço em cozinhas que já são pequenas, né. Temos aquela air fryer ali que já testamos, não sei a ordem que você está vendo no vídeo, mas já testamos, e eu tenho coisas boas para falar sobre elas, eu só não sei quais. E depois vamos testar aquela Freestyle CM02 por uma questão de consistência, né? Testamos a 01, depois a 02, ordem numérica, que é para um café duplo ali, né? Todos com visual um pouco mais jovem e com funções específicas, né? Para usos individuais ou mesmo duplos de pequena capacidade. E um breve comentário, que nós temos um ser aqui, hoje temos um câmera novo, né? A gente tinha um câmera que não falava nem direito e a gente mandou ele embora. Aí hoje temos um câmera que ele fez design. E hoje ele é fotógrafo. Tem certas coisas que pegam pra ele. E uma das coisas que eu, sinceramente, eu não consigo rebater, porque faz muito sentido, já que é pra ter uma linha pressupõe uma certa identidade visual coerente de todas elas, não poderia padronizar o laranja? Que de fato é um comentário muito importante. Tem o laranja Black & Decker, eu tenho certeza que a Black & Decker passou um monte de tempo ali chegando, um monte de pessoas conversando, aprovações, meses de conversas, um monte de calls para chegar no laranja ideal da Black & Decker. Então por que temos duas variações de laranja numa mesma linha? Porque eu entendo, por exemplo, você tem um modelo que é laranja e outro roxo. Ok. Agora, se você tem dois laranjas numa mesma linha, não deveria ser o mesmo laranja? Só um questionamento. Esse copo aqui, ele isola bem pra você, ele esquenta pra caramba, né? Ele isola o calor do café, mas não da sua mão, né? Aí você pode ir lá trabalhar e se você tiver uma certa confiança, você está se sentindo confiante hoje, você pode, assim, fazer certas coisas que o café não vai vazar na hora que você levar na mochila, né? Porque pode, novamente, livro caro, você tem que comprar aquele tablet, imagina o seu café, o que vai fazer com ele, né? E o que eu posso dizer? Não é um copo tipo Stanley com aquela mágica, onde a Stanley criou um copo para deixar cerveja gelada durante 6 horas e descobriu que pessoas que bebem cerveja não ficam com cerveja 6 horas no mesmo copo, né? Então, é uma coisa... E aqui, eu imagino que isso aqui fica numa temperatura boa até ficar morno naquele ponto de, poxa, não tá mais bom. Por 2 horas e meia. Que é mais ou menos assim, tipo, o cálculo que eu tô fazendo de cabeça de temperatura que tá acontecendo aqui. Por exemplo, temos uma pistola aqui de calor. Vamos lá, tá uns 28 graus, assim, tá quentinho, sabe? Aquela coisa quentinha. Então não manterá o seu café quente por horas e horas e horas, certo? Cafeteira individual. Olha a catástrofe aqui, né? Tudo isso pela pressa de você que resolveu colocar aquele botão soneca para acordar 5 minutos mais tarde. Parabéns, agora você está atrasado. Isso o seu atraso significa todos os dias. E o problema, sabe que café depois, se você não limpar, ele vai secar e para tirar é complicado, para dizer o mínimo. Cafeteira individual não é a primeira que vemos aqui. Na playlist que nós temos aqui de cafeteiras, você verá que nós temos mais de um modelo individual ali, porque, assim, estamos recebendo bastante cafeteira. Pode dizer que estamos acordados, assim, do nível muito extremo antes de começar o centro elétrico, porque a gente não bebia tanto café assim, né? E essa cafeteira aqui, ela tem um preço médio que eu vi por aí de uns R$160, que é mais caro do que o outro modelo que nós testamos, que tem mais ou menos a mesma proposta. E mesmo tudo, quase, né? Então, assim, Black & Decker, eu conheço produtos, já tive furadeira. Aliás, meu pai, eu lembro quando eu era criança, ele tinha uma furadeira da Black & Decker e depois de 20 anos a furadeira ficou lá. Então, assim, eu acho que é um testemunho de qualidade dos produtos da empresa, né? Tudo bem que eu comecei a levantar questionamentos por esse produto aqui. Mas o fato é que Black & Decker as pessoas compram e casam com as coisas, né? Porque elas se recusam a quebrar ou dar defeito. Então eu imagino que tem essa qualidade aqui. Agora, R$160 é um premium, por assim dizer, de modelos que já estão no mercado com a mesma proposta. Porque uma cafeteira individual não é exatamente uma novidade do mercado, né? Isso aqui está ficando cada vez mais quente. Então o que eu recomendo para você? Esse modelo
É um modelo muito legal, mas confira a nossa seleção ali da playlist de cafeteiras, porque não é a única opção do mercado. Você pode ter gostado do visual e tal, mas não é a única opção do mercado. Eu acho que isso aqui, até por ser da Black & Decker, é uma opção para estudante de engenharia, que o cara ele sabe que ele vai mexer com um monte de coisa pesada, construir, bricolar na casa dele para fazer mágica ali, e vai conhecer uma marca que nem a Black & Decker. Agora, para o consumidor final, que vê Black & Decker como, por exemplo, furadeira, parafusadeira, essas coisas mais ligadas a power tools, por assim dizer, né? Eu não sei se vai pagar um premium por uma cafeteira, que é mais cara do que as outras. Então, dito isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que vocês tenham gostado da cafeteira, eu espero que vocês tenham entendido o segmento que eu falei do laranja, que deveria ser padrão, e não é, né? E de tudo isso, entrem no link aqui embaixo, caso encontremos um preço melhor, colocaremos aqui, porque aquela coisa, nós temos literalmente uma equipe, um chefe de equipe e equipe, que fica um dia inteiro procurando preço melhor na internet. É fato, isso é muito legal, é bom que beneficia você também. E, novamente, de tudo isso, até a próxima.